Boa noite, graça e paz. Nós estamos na série Primavera da Alma, renovando as nossas forças, revigorando as nossas forças. O mês de setembro é um mês especial, de fato. Traz tantas mensagens importantes, naturalmente, obviamente, como a questão do seu calendário da primavera, mas também na nossa sociedade, quando a gente fala sobre as doenças da alma que nos levam à depressão, à fadiga emocional. Então é essencial falarmos sobre a primavera da alma. É essencial falarmos sobre aquilo que revigora as nossas forças, aquilo que restaura as nossas forças. É importante. A gente precisa cuidar do nosso emocional, da nossa alma. O que é alma? O que é alma na espiritualidade cristã? Nas vertentes teológicas que existem, a gente pode escolher alguma delas para poder interpretar, mas eu gosto daquela que fala que a alma é isso que nos torna sensíveis às expressões transcendentes da nossa existência. O que significa isso, traduzindo? As coisas que nós não conseguimos enxergar com os olhos, tangenciar com os olhos e tocar com as nossas mãos, nós conseguimos tocar com a nossa alma. Aquilo que a gente não consegue sentir com o tato, a gente consegue perceber com a alma. Então a alma é esse nosso lado que transcende as coisas que podemos ver, tocar, experimentar fisicamente. A alma é onde a gente se emociona, é onde a gente percebe, é onde a gente se fragiliza, é onde a gente aprende a ressignificar a nossa existência por coisas emocionantes e belas que nós vemos e nós nos deparamos. A alma traz essa sensibilidade. Quando a gente vê um filme e se emociona, quando a gente escuta uma poesia e acha bonito, quando escutamos uma música que aquilo nos remete a alguma coisa, nos traz algum tipo de sentimento, a alegria de observar e contemplar a criação e ali ser inspirado por alguma coisa, a alegria de simplesmente fazer planos e sonhar, e ver beleza nos sonhos, ao olharmos quadros, pinturas, isso tudo é sensibilidade da alma. Quando a gente consegue atravessar a vida de uma maneira cheia de beleza, é porque a gente está cheio de alma. Alma. Jesus vai dizer que a gente pode perder a alma, né? E a gente pode traduzir essa expressão de Jesus como perder a alma por justamente isso, alguém que perdeu a sensibilidade para a vida, né? Ganhou o mundo, ambicionou o mundo, mas perdeu a alma, perdeu a vontade de viver, perdeu a vontade de sorrir, é mesquinho, egoísta, né? Então a alma tem isso. Então a primavera da alma é como se nós estivéssemos dizendo para você, para mim, para você, que existe muitos desertos que passamos com a nossa alma, mas existe também esse lugar em que o deserto floresce, a primavera da alma. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Principalmente sobre algo que nos revigora na primavera, quando a gente olha que as águas estão chegando. Depois de um período seco, em que as folhas caíram, em que os ventos frios vieram, em que o mato ficou todo sequinho, a grama toda ruinzinha, algumas plantas quase murcharam, de repente vêm as águas. E as águas, elas dão vida, elas renovam, as flores começam a ganhar cores novamente, as árvores começam a ganhar cores através das flores, a beleza volta e a gente pode florescer novamente. Hoje nós vamos falar sobre esse elemento da primavera, a água. A água. E como ela renova a nossa esperança, como ela revigora as nossas forças. Então, abra sua Bíblia aí no profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel está no Antigo Testamento. Eu quero que você abra no capítulo 47 da sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 47.
Eu vou ler o versículo 7. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar, o Mar Morto. Quando a deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Nos conduz, Senhor, essa noite por ela. Que o Seu Santo Espírito nos dê sensibilidade e discernimento para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém. O mundo em que vivemos nos leva a muitos Arabás. Arabá é o deserto que foi citado aqui no texto que lemos do profeta Ezequiel. Arabá é uma região, embora aqui seja o profeta Ezequiel esteja falando de uma visão, é uma região que existe. É uma região, inclusive, que aparece geograficamente na Bíblia várias vezes. É um vale desértico que ele vai lá do Mar Morto, que é citado aqui, até o Golfo de Acabá, no Mar Vermelho, mais ao sul. Ele faz parte do grande Rift do Jordão, uma falha geológica que percorre toda a região. Por isso que ele tem esse clima desértico, árido. Nada floresce lá, nada vive lá. É uma região árida, com temperaturas extremas, quase nada de vegetação, mas rica em minerais, como cobre e tal. Na Bíblia, o Arabá aparece várias vezes no Antigo Testamento. Tem a parte de Deuteronômio que menciona que além do Jordão, no deserto, no Arabá, em frente ao Suf, que é situada a região como parte do caminho do êxodo de Israel. Em Josué, fala do Arabá como limite territorial. Em Isaías já faz uma promessa em forma de poesia, que diz que o deserto do Arabá florescerá. Então, assim, ele ao mesmo tempo é um lugar de passagem, mas também um símbolo de transformação na Bíblia. E quando eu olho para a nossa existência hoje, eu vejo alguns Arabás, né? Alguns desertos. E esses desertos, eles fazem parte da nossa jornada. Assim como o povo de Israel na Bíblia passa por um deserto muito grande, regiões desérticas muito complicadas, assim também é a nossa jornada. Nós passamos por um deserto, às vezes ficamos situados no deserto por muitos anos e muito tempo. Mas às vezes a gente está no deserto e não percebe. E esse deserto acaba por sugar as nossas energias e a gente também não percebe. E a gente acaba por conta de decisões que tomamos, vamos parar nesse Arabá, nesse deserto, e ali a nossa alma sucumbe e a gente não percebe que ao tentar ganhar o mundo, a gente perdeu a nossa alma num deserto como Arabá. E a nossa vida fica seca como esse deserto. E do que eu estou falando? Eu estou falando de uma existência completamente controlada por nós. Porque o nosso desejo maior, sempre, é ter controle de tudo. A gente quer controlar as coisas que a gente faz. A gente quer controlar a nossa existência. E isso é uma coisa natural de cada um de nós. A gente precisa, de alguma forma, planejar. O problema é que esse planejamento nosso, ele atinge ambientes em que não existe controle possível. E aí surge a ansiedade. É quando a gente tenta controlar coisas que não são controláveis. E aí nós ficamos ansiosos, criamos expectativas. Tudo isso porque vivemos hoje sendo tentados constantemente a consumir tempo, agenda, momentos, pessoas. Porque nós não temos mais tempo para nada. Nós não temos mais tempo para nos relacionar, nós não temos mais para observar, nós não temos tempo para parar, para ficar um tempo parado, nós não temos mais concentração para isso, porque a nossa ansiedade tomou conta do nosso coração e a gente entrou nesse rodamuinho de existência em que a gente, tentando controlar ela, metrificando ela, a gente se perdeu. Não tem mais solução. A gente está perdido no deserto, a gente está confuso, a gente está com o coração árido, a gente está ressequido porque fizemos escolhas para tentar
sanar a nossa sede, mas não conseguimos. Toda vez que a nossa agenda ela é proposta para a gente faz o nosso planejamento. A gente tenta colocar lá as coisas que queremos fazer. Mas por muitas vezes, e não poucas vezes, essa agenda ela torna a gente escravos de um tempo que não temos. E por que não temos tempo? Porque não queremos ter tempo. Por que a vida é mais corrida hoje do que antes, se hoje nós temos mais facilidades do que no passado? Por quê? Por que se no passado as coisas eram muito mais lentas, né? Gastavam-se mais tempo, né, para fazer os carros eram mais devagar, ou mais no passado que não tinha carros, as informações eram mais devagar, tudo era mais devagar e tinha tempo de sobra. E por que hoje, em que tudo é mais rápido, nós não temos tempo? Por que o nosso deserto hoje é justamente a falta de tempo? Por que a nossa alma hoje não consegue desfrutar de belezas como as quais eu falei no início dessa mensagem? Por que não conseguimos parar, respirar e sentir a nossa respiração, ouvir o silêncio, prestar atenção nas coisas mais simples, ou dar à nossa agenda as coisas que são mais importantes? Por que nós, na maioria das vezes, nos arrependemos das escolhas que fazemos na nossa agenda semanal do que concluímos ela, de fato, uma boa... essa semana foi muito boa. Geralmente a gente chega no final de semana e fala assim, nossa, não deu tempo de fazer nada essa semana. Nossa, essa semana eu não consegui fazer nada do que eu planejei. Ou, nossa, essa semana eu fiz umas coisas, mas, poxa, eu perdi algumas coisas tão importantes. Por quê? Porque a nossa alma está escrava de uma agenda que nós tentamos, de um tempo que nós tentamos controlar. A nossa vontade por planejar não deveria ser por controle, mas deveria ser por arranjar tempo para aquilo que realmente importa. Planejar a nossa agenda deveria ser uma tentativa de colocar como prioridade as coisas que realmente são prioridade. Mas o que a gente faz, na verdade, é colocar na agenda as coisas que dão retorno para nós de alguma forma. E que significa para a gente que eu estou tentando controlar ou fazer de um jeito como que aquilo funcione. E no final, eu estou ressequido, eu estou cansado. No final, eu estou cansado de tentar encontrar saída. No final, o solo do meu coração já está tão duro e seco e árido que é difícil você parar para descansar. Como que eu descanso numa semana em que eu preciso entregar, eu preciso produzir? Eu preciso produzir, eu preciso entregar, eu preciso performar. No nosso tempo, isso é necessário. Isso é cobrado de nós. Se você não performa, se você não entrega, se você não gera, não produz, você é descartado, você não é contado. O nosso solo, o solo da nossa alma está exausto, não tem mais minerais possíveis para produzir, para que algo nasça ali, não há fertilidade, está estéril como o deserto de Arabá. Não está produzindo vida, porque o tempo em que eu vivo é um tempo que me cobra, que exaure as minhas forças. E eu escolhi isso. Não foi que botaram em cima de mim. Eu decidi fazer isso, eu decidi dar prioridade a isso. Eu decidi isso. Aí você fala, mas eu não tive escolha. E essa é a maior mentira que contaram para a gente. Porque tudo que o ser humano tem é escolha. Aliás, talvez só o que a gente tem é escolha. E a gente escolhe as coisas que nos consomem. Porque são essas coisas que nos consomem que geralmente dão um retorno para a gente que a gente quer ou que a gente acha que a gente quer. No final, o solo está árido, o solo está estéril e a nossa alma não consegue florescer.
estamos cansados, estamos confusos, e a gente chega no final da escada, e a escada está apoiada no muro errado. Eu achava que era aquilo que mataria a minha sede, eu achava que aquilo que saciaria a minha alma. Eu achava que fazendo desse jeito daria certo. Porque é assim que diz, é assim que a sociedade diz que é, esse é o caminho. Aí começa a aparecer um monte de mensagem, não, faça como eu, faça desse jeito. E a gente achava que era desse jeito, a gente vai atrás. E a gente se expõe mais uma vez. O texto que nós lemos, ele começa falando sobre a visão do profeta Ezequiel. E ele diz que um homem levou-me até a entrada do templo, e eu vi água saindo debaixo da soleira do templo, como se fosse uma pequena nascente, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, do sul do altar. Então ele me levou para fora, e eu saí do templo. E aí eu continuei vendo aquela água, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía ainda ali. O homem então foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E ele tentou medir aquele fluxo de água. Mediu 500 metros. Levou-me para a água que batia no tornozelo. E aí ele mediu mais 500 metros. E levou-me para a água que chegava no joelho. Mediu mais 500. E levou-me para a água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. As nossas métricas, elas trazem a vontade da gente medir experiências, medir a nossa agenda, metrificar o nosso tempo, metrificar a nossa agenda, metrificar os nossos relacionamentos. Só que Deus nos convida para um tipo de relação em que nós não temos esse controle, não é possível medir. Essa relação com Deus, ela é profunda, ela tem de ser profunda. Se eu quiser medir, eu não vou conseguir. Se eu quiser tocar o chão, eu não vou conseguir. Isso dá medo. Eu tenho medo das coisas que eu não consigo controlar. Quem não tem? Eu tenho medo das coisas que eu não posso medir, que eu não vou saber. E essa relação que o profeta Ezequiel é chamado aqui é uma relação de total fora de controle. Eu não tenho controle sobre esse rio. Ele está nascendo, está grande, eu já medi aqui, ele foi se aprofundando. Agora ele é um rio, e esse rio é muito grande. Esse rio é profundo. Esse rio não tem como eu tocar no fundo dele. Não, só a nado. E mesmo assim o fluxo dele me leva. Esse tipo de relação em que a nossa alma mergulha é uma relação de descanso. De descanso. Quando Deus convida a gente a descansar e consagra o tempo, né? A primeira coisa sagrada na existência é o tempo. É o sábado. Ele consagra o tempo e fala para a gente descansar nele. É quando Deus está ensinando para a gente assim, as coisas acontecem independente de você, acredite ou não. Não é você que está no controle das coisas. Não é você o responsável pela provisão diária da tua vida. Não é você que carrega os méritos de você ser cuidado nessa existência. Sou eu. Então descanse. Tenha esse dia para que você descanse. Só que o tempo que a gente vive é um tempo inimigo do descanso. Eu não dou descanso para a minha alma, não dou descanso para o meu querer, para o meu desejo. A minha sede só aumenta. Mas eu quero possuir, eu quero ter, eu quero controlar, eu quero botar as minhas margens, os meus limites. E Deus está chamando você a uma relação que não tem isso. Deus está falando para você, ó, preciso que você aprenda a descansar. Quem consegue descansar? Quem hoje na sociedade que a gente vive descansa? Começa pela expressão que a gente usa para a morte. Ah, enfim, ele descansou. Então é isso, quando a gente tem que esperar morrer para descansar. Porque até lá nós vamos ter bastante coisa. Mas Deus nos chama para descansar em vida. Descansar na provisão, descansar em quem cuida, descansar em quem rega. A minha avó me ensinava no jardim dela que tinha horas que o solo precisava descansar. Senão ele não poderia produzir nada.
Ó, não dá para plantar. Planta outra coisa. Não, precisa descansar. Nós não descansamos mais. E nós não queremos descansar. E descansar é sinônimo de coisa ruim para a gente hoje. Eu não descanso. Eu não descanso nem quando venho aqui. Eu venho aqui e estou pensando em alguma coisa. Até que horas isso vai? Até onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Eu estou pensando na segunda-feira. Amanhã o que eu tenho para fazer? E aí eu pego o celular. E aí o celular me joga para um monte de outras coisas. A nossa mente já não cabe tanta informação. Não fomos feitos pelo tanto de informação que a gente recebe. É preocupação, é tragédia, é violência, é morte. A alma sucumbe, o solo da alma não descansa. E a gente achando que consegue medir. E Deus fala assim, você precisa se jogar nesse rio. Enquanto você não se jogar nesse rio, enquanto você ficar com medo, essa água que bate aqui na sua cintura, no seu joelho, ela vai continuar ali e não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Você pode continuar a ficar ali, nessa relação superficial com Deus. Essa relação que você consegue andar, que você consegue pisar no chão, porque você consegue controlar e metrificar até a relação com o espiritual, com Deus. Não, até aqui eu vou, Senhor. Não me pede para entrar nesse rio aí que eu não dou pé. Aqui eu vou, aqui eu consigo andar para cá, eu consigo sair. Não me pede para me jogar nisso. E a alma continua cansada. Cansada. As pessoas perguntavam, hoje eu estava conversando com o pastor Fábio, a gente lembrou, teve uma época em que a gente ouviu muitas notícias sobre pastores que desistiram da vida. Pastores, líderes espirituais. E a gente perguntava, como isso é possível? É possível porque a alma não descansa. Porque a alma não encontra nada que a faça viver a beleza da vida mais que abundante que Deus oferece. O rio profundo que a gente poderia mergulhar e experimentar a relação com Deus que chama a gente ao descanso. Hebreus vai falar que aquele que encontrou o Senhor entrou no descanso do Senhor. Aquele que encontrou Jesus entrou no Shabat do Senhor, no descanso do Senhor. É uma alma tranquila, que entende o controle do Senhor, que entende que Deus está cuidando dela. E aí a gente pode fazer planos e sonhos, sabendo que aquele que conduz a nossa vida é um Deus que cuida da nossa alma. É um Deus que faz a gente descansar de fato, ter paz, enfrentar o nosso deserto em paz. Essa é a promessa. Esse é o caminho que o profeta vai ensinar para a gente. Ele vai dizer que esse rio, então, quando você se joga nesse rio, finalmente você desiste e abre as fronteiras da sua vida metrificada, dos seus relacionamentos controlados, da sua agenda bem posicionada. De repente você se joga nesse rio e fala, Senhor, a minha vida é sua, eu cansei, cuida de mim, e eu me jogo nesse rio. De repente esse rio, ele te leva para lugares em que você começa a ver que no seu litoral há árvores, então. Esse rio, ele vai cair no Mar Morto. Ele vai passar por um deserto árido, chegar nesse deserto árido e vai fazer esse deserto árido florescer, e ele vai chegar num mar que é chamado de Mar Morto, pela sua alta salinidade, e ele vai sanear esse mar, ou seja, ele vai dar vida a esse mar. Ele vai fazer com que esse mar tenha peixes agora. E agora não só peixes, terão pescadores ali para se alimentar desses peixes. E as margens desse rio vão ter árvores, diz o texto, árvores frutíferas. Frutíferas. Diz o texto que nós lemos, quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até o deserto de Arabá. E ali a água é saneada no Mar Morto, onde ele deságua. Por onde passar o rio, todo tipo de animais e peixes. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. É um rio que traz vida, é um rio que rega a nossa alma, ressequida, árida, e devolve a ela ares de primavera, ares de flores e frutos, de alimento, de vida. Não existe
a região ali, gente, é uma região que era considerada uma região morta, estéril. Onde esse rio passar, vai transformar em vida tudo aquilo que estava morto. Ao longo do litoral, desde Engedi e até Englaim, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de todos os tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Charcos e pântanos é o lugar onde a água é represada, onde não tem fluidez, onde não vai para lugar nenhum. Ah, eu gostei dessa água, é minha. E aí eu faço uma represa e eu deixo ela ficar ali e vira um pântano, um lodo, um charco, onde não tem mais vida boa, água própria, não gera nada. Quem represa o rio do descanso, do cuidado, o rio da relação de amor com Deus, ele acaba represando uma vida egoísta, um charco que até parece que pode ter sido alguma coisa, mas virou um pântano. Não, isso vai virar sal. Mas quem continua fluindo como um rio e deixa esse rio fluir através da sua vida, esse vai transformar em vida todo o seu litoral, vai transformar em vida todo o deserto. O Mar Morto vai virar um mar de vida. Essa visão poética vai dizer que as árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambas as margens desse rio. Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. A visão está ensinando para a gente o seguinte: quando eu entro no descanso do Senhor, e eu deixo o rio de água viva, que é Cristo, jorrar, e eu fluo nesse rio, a minha vida, ela ganha ares de jardim. Agora, eu não sou uma pessoa ressequida pelo consumo exacerbado, pelo egoísmo, pela vaidade, ou pela fome e a vontade e a ambição de produzir. Agora eu sou uma pessoa que entende que descansar no Senhor é receber esta paz, esse descanso que faz com que a minha alma ganhe vida, e vida em abundância. Uma vida que transforma margens de um deserto ressequido, árido, em florestas, em que traz diversidade de animais para um mar que estava morto, em que traz diversidade de animais para uma margem que estava morta. Ali há redes de descanso e de pesca, a produção de alimento. O nosso deserto de Arabá se transformou em mata, em jardim, em flores e frutos. A nossa alma ressequida foi curada. E agora não só curada, ela produz frutos de todas as espécies, para que pessoas se alimentem dela. A nossa vida passa a ser frutífera. As pessoas que chegam perto de nós são alimentadas, são abençoadas. Mas não só alimentadas pelos frutos que produzimos, mas também são curadas pelas folhas das árvores que produzimos. Nossa vida passa a ser produtiva, nutritiva e curativa. Não só fomos curados, mas somos chamados à cura. Não só fomos alimentados, revigorados, renovados, mas fomos chamados a alimentar, nutrir. Veja que a proposta da visão de Deus para nós não é uma proposta egoísta. Não é curar a sua alma para que você fique bem e passe por essa existência florido e bonito. Mas é uma caminhada que faz com que você floresça e produza e nutra e mate a sede e produza vida no outro, a partir da sua vida para o outro. A sua vida se torna nutritiva, a sua vida se torna curativa, porque você foi curado por esse rio, você foi transformado por esse rio, e o deserto de Arabá, da sua alma, foi vencido, porque você permitiu que um rio profundo inundasse a sua vida. Este rio de água viva,
Este rio de água viva que chamamos de Jesus fez o seu deserto florescer. Essa água revigorou suas forças e transformou você em um rio poderoso que faz das suas margens florestas, nutritivas e curativas. Não é para mim, não é para a minha vida, os meus interesses, é para a existência. É para a vida que eu recebi, uma vida que não cabe em mim, uma vida que floresce. Quando a nossa alma é revigorada pelo rio de água viva, ela planta jardins por onde o rio passar, por onde a nossa vida passa, ela planta jardins, ela saneia mares mortos, ela transforma desertos de Arabá em florestas ricas em alimentos, em animais e em cura. A nossa existência está sendo transformada em sal, em pântano, porque nós adotamos um sistema que só pensa em consumo e produção. Ninguém aguenta. Nós queremos controlar, metrificar tudo. Nós já não deixamos a experiência divina nos levar para o assombro da relação com o transcendente. Toda sensibilidade é duramente castigada. Alma, que besteira é essa? Contemplar o belo, que besteira é essa? Nenhuma alma aguenta isso, nenhum solo do nosso coração consegue ser fértil quando tiramos toda a fragilidade e sensibilidade de nós. Homens que acham que a sua masculinidade tem de ser severa, rígida, séria, sisuda, rancorosa, em que as lágrimas já não regam mais um solo de esperança, não há perdão, não há compaixão, não há misericórdia, não há sensibilidade, fragilidade. Mulheres que, por serem tão violentadas a partir dessa sociedade que impregna um relacionamento duro, estão também secas e frias. Crentes que só aprenderam a consumir, a um clientelismo evangelical, em que se vai aos lugares para pegar na prateleira o que se mais gosta e vai-se embora, onde a relação divina é um auditório, em que eu canto as músicas que eu quero, ou que eu assisto o culto na internet que eu quero, em que a relação divina já não influencia mais na minha agenda, eu não consigo abandonar métrica alguma dos planos que eu tenho, porque a minha relação com Deus é a partir de mim. Desertos, secos, cansados, áridos, mares mortos, em que não produzem nada, em que não abençoam ninguém, em que vivem para si mesmo, fechados em si mesmo, trancados, não se abrem à relação profunda do desconhecido, não conseguem dar oportunidade para a comunhão dos santos, não conseguem dar oportunidade para que o outro te exorte, para que o outro abra o seu coração e veja ali o que precisa ser saneado, o sal que precisa ser saneado pelo rio de água viva. Se fecharam em crostas, em solos áridos, e esqueceram do rio de água viva que faz brotar jardins. E eu digo para você essa noite, meu querido e minha querida, essa visão do profeta que fala sobre a vinda do Messias, que é o rio de água viva, que saía do templo e saneava todo para longe de todas as vidas, ele está dando uma mensagem para você clara. O Deus que criou os céus e a terra, capaz de plantar jardins no caos, está convidando cada um de nós a uma relação profunda, em que o rio que nós vamos mergulhar, chamado Jesus, é um rio onde nós não temos métrica, não é capaz de contabilizar a relação com Cristo, não há lei capaz de suportar a graça de Jesus, não há lei, não há religião capaz de comportar a imensa e poderosa transformação que o amor de Deus faz através de Cristo em nós.
E para isso eu preciso abandonar as minhas métricas, o meu senso de justiça, o meu orgulho, e deixar que esse rio produza em mim aquilo que Cristo quer, transformar a nossa vida também num rio de água viva, saneado, um deserto saneado que virou jardim. Você tem uma opção essa noite. Ao ouvir essas palavras do profeta Ezequiel e essa mensagem, você pode escolher: eu quero continuar assim. Para mim, a minha alma do jeito que está boa. Eu consigo pisar no fundo, a água está batendo aqui no tornozelo, está excelente, e eu continuo assim. Não preciso me jogar em rio nenhum. A minha existência será isso até o final. Ou você pode optar por dar mais um passo no profundo relacionamento com o Cristo vivo e ressurreto. E aí esse rio de água viva vai transformar a sua vida, a sua relação com o outro, com as pessoas. A primeira opção vai te devolver aquilo que você sempre teve e sempre vai ter: um vazio. E a resposta para esse vazio, essa sede, esse vazio que existe em você, vai ser alguém estagnado e refém, escravo dos seus próprios desejos, que são os que fingem saciar e preencher esse vazio. Toda vez que eu achar que alguma coisa nova que apareceu para eu consumir vai preencher o meu vazio, vai durar algum tempo até que eu sinta o vazio novamente. E o vazio continua lá. Mas esse vazio, ao contato do rio de água viva, é matéria-prima de Deus para criar um universo novo. Porque foi isso que Deus fez com Gênesis. A terra era sem forma e vazia. E a matéria-prima de Deus é um vazio para que Ele plante um jardim gigantesco na tua vida. Deus precisa só de um vazio para fazer um universo cheio de vida dentro das nossas vidas. Esse rio de água viva é o rio que Ele te oferece essa noite. Não deixe esse rio passar. Pare de tentar controlar a sua vida. Permita que o seu vazio seja matéria-prima de Deus para um jardim. Permita que o caos que há na sua vida hoje seja um caos onde paira o Espírito de Deus e Ele transforme esse caos em criação, em obra de suas mãos, o jardim. E que nesse jardim haja árvores frutíferas que nutrem as pessoas ao seu redor, fornecem alimento precioso, e que as suas folhas produzam cura para todos que tocarem. E veja que todas as árvores, antes que produzam o seu fruto, ou independente de produzir o seu fruto, produzem flores. Porque a beleza do jardim é mais importante do que aquilo que eu posso fazer. Porque tudo o que tem para se fazer já foi feito pelo Criador do universo, que nos deu a água da vida para revigorar as nossas forças, renovar a nossa esperança, alimentar e matar a nossa sede, acabar, sanear o deserto da nossa alma e produzir no nosso vazio, no nosso caos, um jardim de vida. Amém.